Olá, lobinhos, lobinhas, velhos lobos, melhor possível. Aqui é aquela Cláudio trazendo para vocês mais um vídeo do quadro Interpretando o Livro da Jungle. E hoje vamos falar sobre o episódio O Avanço da Jungle, que você, se você não conhece, se você nunca ouviu ou nunca leu, eu vou colocar o link aqui na descrição para que você possa escutar a história na íntegra. Hoje só faremos discussões sobre esse episódio, mas a história contada está no link aí abaixo na descrição. E eu espero que você goste, tá bom? Mas antes de interpretar, antes de discutir sobre essa interpretação, eu peço que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho da notificação para você receber todo o nosso conteúdo, deixe o seu like, porque é muito importante para o nosso trabalho, muito importante para nós. E claro, coloque seus comentários, o que é que você achou, e compartilhe com os seus velhos lobos para que eles também possam ter acesso a esse conteúdo, e também aos seus amiguinhos. No episódio chamado O Avanço da Jungle, nesse momento, Mowgli já é senhor da jungle. Ele já tem vencido Shere Khan. Ele já evoluiu bastante. Está bastante crescido, não é? Tanto fisicamente como psicologicamente. Está bem além daquele garotinho que era. E ele começa a exercitar. Você percebe assim algumas características nele de uma maturidade maior e um autocontrole, né? Por quê? Porque em determinado momento, mesmo quando ele poderia perder a cabeça, por sentir o cheiro do sangue de Messua, ele age meticulosamente de maneira a fazer com que todo o plano dele dê certo. Ele não vai agir de forma precipitada ou em meio às emoções. Esse é um primeiro aspecto a ser destacado. Um outro aspecto que tem que ser destacado é que Mowgli vai agir porque aqueles homens se tornaram uma ameaça para os seus amigos na jungle, na selva. Os homens foram entrar na selva atrás deles. Alguns entendem, foi um ato de vingança. Não, foi um ato de necessidade. Os homens estavam indo atrás. Mowgli não entendia, não compreendia essa sensação de vingança. Ele sempre agia em cima da ameaça, como agiu com Shere Khan, em cima da ameaça que Shere Khan estava impondo. Ele, quando bolou aquele plano para liquidar Shere Khan, foi porque Shere Khan já estava na área atrás dele. Só, ou eu vou matá-lo ou ele vai me matar. Então os homens foram caçar Mowgli e foram caçar os seus também, tá? Então não é ato de vingança, era um ato de necessidade. Os homens daquela aldeia se tornaram ameaça para seus amigos. Que isso fique bem claro. Uma outra situação é como Mowgli ele consegue, já senhor da jungle, consegue ter um status de respeito a ponto de pedir que venham trazer Hati para falar com ele. E aí ele é questionado. Como assim, Mowgli? Hati é senhor da jungle, o elefante. Você não diz Hati vem aqui, Hati vai ali, ele vai fazer o que você quer, não. Aí Mowgli vai utilizar uma senha de uma história que ele ouviu falar de que é, o elefante lá dos campos de Bodepori, que foi um elefante que havia sido ferido por um homem e com sua fúria, sua raiva, quebrou as correntes, destruiu tudo, aquela coisa. Aquele elefante era Hati. E quando ele utiliza essa senha, ele diz, aconteceu aquilo uma vez. Eu estou precisando que você venha até aqui, Hati. Eu estou com uma situação meio que parecida. Aquela senha fez com que Hati viesse até Mowgli. Então, existia ali um respeito mútuo entre eles, né? Então, veja como Mowgli ganhou grau de importância, porque até aquele momento Hati sempre determinava, e nesse momento Hati atende a um pedido, a um apelo, a um chamado de Mowgli, coisa nunca vista antes na selva. Aí voltando para aquela questão do sangue de Messua, quando ela foi amarrada pelos homens, que ela ficou ferida, que Mowgli chegou lá, sentiu aquele cheiro, aquela coisa, ele ficou ensandecido com raiva, querendo fazer alguma coisa, porque de fato tinham passado de todos os limites, né? Você observa o seguinte, Mowgli ele conseguia lidar com essa questão do sangue já há muito tempo.
ele caçava. Muitas vezes os lobos entre si brigavam, tinham o cheiro do sangue deles, mas era uma coisa assim que não ultrapassava os limites. Naquele momento ele sente como é que um ser da mesma espécie, um homem consegue fazer isso com outro homem, com outra pessoa da mesma espécie, porque Mowgli se considerava lobo. Então assim, ele não consegue conceber esse fato de você maltratar uma pessoa que não está lhe fazendo mal, e os lobos sempre se batiam, brigavam por uma questão, não é que o outro estivesse fazendo mal, mas era do instinto deles. Ou então vinham, chegavam machucados de uma caça. Aquilo era normal, vinha machucado e tal. Mas o sangue de Messua despertou algo nele. E de repente até o primeiro senso de maternidade, de proteção à mãe, que ele sentiu em relação a Messua. Tá? Ainda assim, Mowgli agiu com cautela. Tá? Vamos observar que essa cautela foi tanta que Mowgli, quando utilizou todos os amigos, os animais da jungle, para avançar sobre a cidade, nenhum homem foi atacado diretamente. Nenhum deles. No momento do episódio de Tigre Tigre, que o Aquelá foi sobre Buldeo, que segurou, ele só ameaçou, segurou aqui pela garganta com a mandíbula, mas aguardou o que Mowgli tinha por dizer e acabou não ferindo Buldeo. Olha só. Então, nesse momento também, os animais estavam gradativamente ocupando espaço, enquanto os homens saíam, mas nenhum foi atacado diretamente. Eles agiram sob a pressão, sobre o medo, sobre a superstição dos homens, né? Ele agiu de forma muito coerente e no final restou somente umas cabanas, umas casas, uns muros que aos poucos os elefantes foram destruindo. Então, assim, não foi aquela coisa só de vingança, de vamos acabar, invadir, destruir. Não. Foi aos poucos, começando com os roedores, com os cervos, com animais comendo as coisas do campo, as plantações e tudo mais, depois furando buracos nas casas, nas paredes, até as ervas daninhas tomaram conta daquilo ali e a natureza se apropriasse de tudo. Um outro aspecto a ser observado: Buldeo, caçador, contador de histórias, mentiroso, arrogante, prepotente, pedante, aquela pessoa que é tudo o que Mowgli não aprecia, né? Então ele sempre se dando mal e levou a ganância dele por ter a pele de Shere Khan, por querer contar vantagem, por querer assim sentir seu orgulho ferido, fez com que ele fosse atrás de Mowgli e levou a ruína de toda a aldeia. Nós já vimos isso aqui em Kipling. Shere Khan foi levado à ruína por causa de aspectos bem parecidos. Jacala também, tá? Aquela coisa, aquela obsessão pelo outro levou à ruína desses personagens, tá certo? Um outro aspecto bem interessante que a gente observa também é o ciúme. Não é ciúme, por assim dizer, no sentido humano de se compreender, mas é a ideia que o autor tenta passar de que Raksha, ela se sente um pouco enciumada em relação a Messua. Mesmo assim, ela vai ser a responsável por guiar Messua e o companheiro dela até a cidade de Kanivara, que era a cidade dos ingleses, onde supostamente você teria leis que protegessem mais diante de toda aquela sandice, de toda aquela superstição, de toda aquela loucura que estava em volta daquela cidade um pouco mais distante dessas sandices, dessas superstições do primitivismo daquele modo de pensar daquelas pessoas. Tá certo? Então Raksha, ela diz, minha vontade era avançar em cima dela, tal, mas você está pedindo, ela é importante para você, meu filho, minha ranzinha, mas eu vou levá-la até lá. E interessante é como aquela que foi uma das responsáveis pela entrada de Mowgli também na jungle, que acolheu ele, também foi responsável por levar a mãe, né, humana de Mowgli até a cidade de Kanivara. Então se torna algo muito bonito, né? Se torna tipo uma lição. E Mowgli considerava mãe mesmo a loba Raksha, que tomou conta dele desde cedo. Isso a gente pode observar em alguns aspectos assim até da nossa vida humana, não é isso? Com isso, temos o seguinte: poderíamos trabalhar o tema do reflorestamento com essa história com os lobinhos, que às vezes a natureza, quando ela tem espaço, ela vai realmente tomar conta, vai ocupar seu espaço,
que o homem tenta se desvencilhar disso e que pode haver uma coabitação, uma coexistência, uma forma melhor de não agredir tanto a natureza e de conviver bem com ela. Nesse caso, sempre existe uma dupla conotação, ou o homem ou a natureza num espaço. Então, acabou que a natureza prevaleceu. E ela vai prevalecer sempre, porque ela é muito mais forte que nós. E nós devemos sempre buscar os meios para bem preservá-la como bons escoteiros que somos. Tá bom? A cidade de Canivara, ela vai representar tipo uma ideia de civilização ocidental que nós temos, de conhecimento a partir das leis que protegem, por exemplo, contra a pena de morte, porque ameaçaram Messua e o marido dela de matá-los, acusados de bruxaria, só porque Messua tinha atendido ao apelo do próprio sacerdote da aldeia de acolher Mowgli como se fosse seu filho, naquele momento, que a gente entende que era realmente o filho perdido dela. Tá? É isso daí a conotação que dá para se passar sobre a história, que já discutimos em outros momentos. Mas onde é que eu quero chegar com isso? A cidade de Canivara, ela vai ser apresentada como que um elo racional diante de toda essa situação. Os homens daquela aldeia eram tão supersticiosos que acharam que Bagheera era Messua que tinha se transformado ali quando ela estava dentro da aldeia, que os homens entraram, que Messua e o marido já tinham sido resgatados por Mowgli. Então olha só o grau de superstição dessas pessoas, né? Isso daí poderia levar à morte de outras pessoas. Olha que coisa grave, tá bom? E claro, um outro aspecto que a gente pode trabalhar nesse episódio é a mudança, não é? Todas as mudanças, elas levam a uma sensação de medo, uma sensação de insegurança. Naquele momento estava havendo uma mudança naquela sociedade. E os homens não conseguiram se adaptar. Mowgli mesmo também estava passando por mudanças, só que ele consegue lidar com essas mudanças de uma forma melhor. E temos que ter essa sensação, esse senso de que as mudanças, elas podem ser para nós algo bom muitas vezes, pode ser uma oportunidade de algo muito melhor. Isso é um outro tema, um outro aspecto que pode ser trabalhado nessa história. Eu espero que você tenha gostado das nossas observações, dos nossos apontamentos aqui, e eu espero que você escute a historinha completa do Avanço da Jungle, que é um episódio que eu gosto muito, muito, tanto é que o nome da nossa alcateia é Avanço da Jungle. Nós escolhemos bem, porque temos um olhar bem diferenciado sobre esse momento da história de Mowgli. Somos do mesmo sangue, tu e eu, melhor possível.